Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Frajola de novo, dando aquele oi da quarentena de novo e, cara, encaminhando aí pra gente fechar o nosso conteúdo de literatura, pegando a parte final aí, né, do modernismo, a segunda fase, depois da geração de 45, dois períodos muito importantes aí pra você estudar e que caem bastante na sua prova, beleza? Então, bom, pra gente lembrar, o modernismo ele tem ali duas fases, tá? Algumas pessoas falam de uma terceira, mas já vai gravando aí que mesmo que a gente fale aqui ter três fases e tudo, é mais por uma questão, sei lá, só de orientação. A terceira, suposta terceira fase, ela não é entendida exatamente como uma continuação daquilo que o modernismo fazia, não. Por isso que vocês vão ver que lá na frente a gente vai chamar ela de geração de 45, ok? Então eu tenho a primeira fase, Oswald, Mário, Manuel Bandeira, Pau-Brasil, antropofagia, aquela coisa toda. E aí a gente chega na segunda fase, no segundo tempo modernista, como vocês preferirem aí, tá? É um período que vai de 1930 a 1945. Deixa eu destacar isso aqui para vocês. Então, o que a gente tem que destacar aqui, primeiramente? O que a gente precisa enfatizar? Que os 8 anos após a Semana de Arte Moderna, a gente já tem o modernismo consolidado no Brasil, primeiro ponto. Então não há mais aquela necessidade de provocação, não há mais aquela necessidade de ruptura, não há mais aquela necessidade de ataque que você tinha em 22, ok? O modernismo já é uma realidade, já está consolidado, ele já se espalhou por diversos estados do Brasil, já há uma pluralidade, inclusive a imagem do quadro aqui da Tarsila tem a ver com isso. Tá? A pluralidade ela existe e as questões estéticas elas já estão mais ou menos resolvidas. Agora, entre 30 e 45, vocês vão se lembrar que nós temos alguns dos acontecimentos mais sérios e graves do século XX. Porque é o período que se inicia aqui no Brasil a chamada Era Vargas, e lá fora a gente está tendo a ascensão dos regimes totalitários, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Então é um período de questões sociais muito complexas, é um período de reflexões muito mais profundas, é um período de crise, é um período de inquietação, é um período de incertezas, e tudo isso vai, digamos assim, se refletir na literatura. Se num primeiro momento, na primeira fase, a literatura ela era mais estética, mais revolucionária, com uma luta estética mais forte, mais acentuada, num segundo momento a gente vai ter o modernismo social. E a gente vai ver que essa segunda fase, para entendê-la melhor, a gente vai precisar dividi-la em duas partes. Primeiro a gente vai falar da prosa, depois a gente vai falar da poesia. Na primeira fase está mais ou menos misturado tudo. Agora que não, aqui a gente vai ter tudo bem separadinho, ok? Porque a gente vai ter o movimento do romance de 30, como a gente já comentou, e vai ter o movimento da poesia de 30. Cada um deles basicamente aí com 5, 6 autores importantíssimos na nossa literatura, né? Se eu penso na prosa, eu penso em Graciliano, Raquel José Lins, Jorge Amado, Érico Veríssimo, além do Dionélio Machado, enfim. Eu tenho, se eu penso na poesia, Drummond, Cecília, Vinícius de Moraes, Jorge Lima, Murilo Mendes. Então a galera, os grandes nomes do modernismo estão aqui, certinho? Que vão aprofundar aquilo que foi feito na primeira fase, vão se aproveitar daquilo, vão amadurecer aquilo, né, e vão enfatizar agora a dimensão social. Para a gente começar, a gente fala primeiramente do romance de 30, beleza? Romance de 30, cara, período muito conhecido na literatura brasileira. Você tem esse termo sendo utilizado por diferentes autores em diferentes provas. Então, o romance de 30 para muitos é o auge do romance brasileiro. Por quê? Porque eu tenho uma geração de escritores consideráveis que vão amadurecer as questões estéticas do modernismo, é bem verdade, só que vão enfatizar as questões sociais, muito com base numa coisinha que a gente comentou na outra aula, que foi o Manifesto Regionalista. Tá? Que vocês devem se lembrar, eu havia comentado que foi assinado pelo Gilberto Freire. E nessa proposta trazida pelos modernistas da geração de 30, nós temos esse desejo mais profundo de falar do Brasil. Ou melhor, falar do Brasil não, né, que não foi falado, do Brasil que não foi abordado, do Brasil que não foi contemplado pela literatura vigente até então. Então, cara, o que vocês vão ter aí? Vocês vão ter Raquel de Queiroz, José Lins, Graciliano, essa galera toda dando uma dimensão social muito mais forte
para nossa literatura, ok? E trazendo aí uma das grandes tendências, né? A gente vai ver que um dos nomes que o romance de 30 tem é romance do Nordeste. O Nordeste é a tônica aqui agora, certo? Não porque as outras regiões não fossem relevantes, muito pelo contrário, mas é porque o Nordeste precisa ter voz, e a maior parte dos nossos escritores virá de lá. E a gente vai ter aí, né, como no quadro do Portinari aqui do lado, dos retirantes, a questão da seca, a questão da miséria, a questão da fome, a questão da exploração social, desse lado do Brasil aí, tão relevante, né, tão importante para a nossa história, mas tradicionalmente esquecido. Beleza? Então o auge do nosso romance se dá com o romance do Nordeste. Olha que doideira isso. Vamos lá, isso vai de 30 a 45. Só para a gente se situar no tempo, nosso contexto histórico. As imagens falam por si. Getúlio, Hitler e Mussolini. Ok? Então a gente tem aí na década de 20, 30, a ascensão dos regimes totalitários, tá? Que é uma realidade cada vez mais forte ali. Não posso, né, ignorar o fato de que a gente começa a década de crise de 30, desculpa, com os efeitos da crise de 29, belezinha? Lá fora a gente destaca a Segunda Guerra Mundial, vai ter um peso muito grande, sobretudo para a poesia, e a gente vai ver que internamente o peso maior vai ser o da Era Vargas, tá? Lembrando que, né, a Era Vargas vai trazer pra gente nossa experiência ditatorial com o Estado Novo. Beleza? Que é uma ditadura. E quando eu falo de ditadura, eu estou falando de perseguição, eu estou falando de repressão, eu estou falando de cerceamento da liberdade, e a gente sabe que os artistas são alvos, né, primeiros, assim, em períodos de ditadura. Porque a arte, ela faz a gente pensar, ela faz a gente questionar, e os artistas aqui vão ter um engajamento muito forte. Tanto é que vocês vão ver que essa galera toda praticamente vai ser presa. Tá? Vai ser uma galera que vai ser militante mesmo, vai estar muito ligada, por exemplo, aos ideais do Partido Comunista, ok? Vai ter um posicionamento político muito evidente, e curiosamente é a nossa geração mais rica como geração da literatura brasileira. Beleza? Então, dá mais ou menos pra gente poder entender aqui o que está acontecendo no nosso contexto histórico. Vamos então pensar em algumas das características desse período. Acho que agora o negócio vai ficando um pouco mais concreto para nós. Então vamos lá. O que a gente pode destacar? Eu já estou falando aqui para vocês que se o primeiro modernismo ele é revolucionário, ele é destrutivo, o segundo modernismo ele é construtivo. Ele é de reflexão, ele é de denúncia social, ele é também de experimentalismo. Por quê? Porque a gente quer levar para dentro da literatura esse Brasil esquecido. E isso vai ser vai acontecer do ponto de vista temático, mas também vai acontecer do ponto de vista linguístico. Tá? Então a gente vai ter uma preocupação em levar a linguagem, os hábitos, os costumes, só que de uma maneira crítica. Certinho? Então vamos colocando alguns pontos aqui para vocês. Primeiro, a gente fala de uma literatura mais construtiva e politizada. Eu não quero sugerir aqui que com isso a primeira fase ela é alienada. Não, mas é porque por influência das vanguardas e pelo contexto da época, a primeira fase ela tem uma preocupação mais estética, ok? E nessa segunda fase, a gente atinge o auge do que seria a liberdade de expressão. Ah, professor, mas a primeira fase não tinha liberdade de expressão? Cara, ela tinha. Só que a questão da primeira fase do Oswald e do Mário é que quando eles falam que a única regra deles é não ter regras, eles já estão estabelecendo uma regra. Você não vai ver o Mário e o Oswald, por exemplo, fazendo sonetos. E não estava errado isso. Só que agora a maturidade da segunda fase vai permitir que, sei lá, na poesia venha o Vinícius de Moraes e faça sonetos. Modernizando-os, é bem verdade, sim, modernizando-os, mas a gente vai percebendo como que há uma verdadeira e plena liberdade de expressão artística aqui agora, tá? Tô falando de expressão artística, porque houve repressão, sim. Aí vem a terceira característica, retrato direto da realidade em seus elementos históricos e sociais. Isso aqui, deixa eu colocar para vocês, eu coloco com outro nome lá embaixo, realismo bruto. Mas isso aqui vai aparecer em prova para vocês com esse nomezinho aqui, ó, o neorrealismo. Grave isso, por favor, tá? Esse período da literatura ficou conhecido como período do neorrealismo. Quando a gente fala de realismo, a gente pensa em quê, cara? A gente pensa em pé no chão, a gente pensa em retrato da realidade, a gente pensa em ausência de imaginação no sentido de idealização. Então, a gente está falando de obras que são muito cruas, de autores aqui que vão presenciar a realidade social do Nordeste,
ok? Vão retratá-la de maneira fiel, de maneira crítica, de maneira reflexiva. Massa? Então eu vou trazer a questão das tradições aí, das heranças da escravidão, do coronelismo, tudo isso vai estar presente aqui, ok? E o nomezinho aí, chave para nós, esse aqui a gente tem que destacar mesmo, tá? Que é o regionalismo. Vocês vão ver que o romance de 30 também é chamado de romance regionalista. Eu guardei, mas vou deixar aqui embaixo para vocês, ó. O romance de 30, né? Ele é o romance, vocês vão ver que ele vai ser chamado de romance regionalista. Ok? A UNB, cara, ela já teve ali em 2012 uma questão aberta pedindo para você definir regionalismo e ilustrar com exemplos de obras, dá 2 ou 3 exemplos agora de obras regionalistas, tá? O regionalismo no Brasil, grave isso, o regionalismo surgiu no romantismo. Ele surgiu no romantismo. Porém, o auge dele é o romance de 30. E é o auge por quê? Porque você tem aqui aquilo que o José Américo de Almeida chamou do encontro do escritor com o seu povo, certo? Como assim, Frajola? O que isso quer dizer? Cara, quer dizer que eu tô falando agora de escritores que nascem no Nordeste, presenciam aquela realidade e vão retratá-la nas suas obras. A obra do José Lins do Rego, por exemplo, ela fala da decadência dos engenhos. E ele é um cara que presenciou isso, que o avô dele era um grande senhor de engenho. A Raquel de Queiroz fugiu com a família, quando ela tinha apenas 5 anos de idade, da seca que atingiu o Ceará. E isso vai servir de matéria para que ela faça o seu romance O 15. Então eu estou falando de um contexto aqui, né, em que essa ligação do escritor com a própria terra, esse desejo do escritor de falar da sua própria realidade, ele vai pesar muito. Especialmente por serem intelectuais de uma região mais afastada, que vão falar dessa região não contemplada até então pela literatura canônica. Você teve casos esparsos, você teve Euclides da Cunha que falou sobre os sertões, só que ele saiu lá de São Paulo, do Rio, foi para o interior da Bahia. Agora, é diferente quando eu penso de alguém que está nessa região, que presenciou isso e que vai retratar isso na sua obra. Ok? E o retrato que a gente tem, sobretudo, é um realismo que a gente pode chamar de um realismo mais bruto. Porque ele incomoda, porque ele é duro, porque ele é difícil. E ele mostra pra gente esse conflito entre o homem e o meio. Isso aqui não chega a ser, vamos colocar aqui, um não determinismo. Não chega a ser um determinismo, como se o homem fosse condicionado e não desse pra fazer nada e já era. Não, você tem aqui a luta, você tem a dificuldade, mas a humanidade, ela insiste em permanecer, tá? E aí, por fim, a gente pode falar que esse período é um período marcado pelo que a gente chama de literatura engajada, ou seja, essa denúncia social. Raquel, mais uma vez, Raquel, Graciliano, Jorge Amado, José Lins do Rego, são pessoas assim, muito ligadas, muito politizadas, como eu dizia para vocês, que vão defender suas causas, vão escrever obras bastante críticas e, obviamente, vão se tornar um incômodo para o governo. Quando você escreve um livro, como Raquel escreveu, que tem lá um cara que está lutando, manifestando na rua, e ele é morto por policiais, você está dando um recado muito claro para o governo. É só você observar o que a gente está vivenciando na atualidade para perceber como que a visão autoritária, como que a visão, digamos assim, é do autoritarismo, para não fugir muito disso. Ela se faz presente, né, e ela não aceita o questionamento, ela não aceita, digamos assim, a crítica. E esses caras compraram essa briga, e esses caras trouxeram para nós, como aqui está, né, nessa imagem que vocês veem aí, né, que remete ao Vidas Secas, a família de retirantes com a cachorrinha, algo que tem a ver com a história do Brasil. E a história do Brasil entre 30 e 40 é a história da decadência dos engenhos, que começou no começo do século, e que vai levar muita gente aí para a cidade, ao final do Vidas Secas. Né? O êxodo rural é muito grande nesse período, é o Brasil se transformando. Então é preciso falar dessa galera. Beleza? Então, sobre o romance de 30 como característica, está isso aqui. Vamos aos autores. Antes, Graciliano Ramos. Eu coloquei aqui essa citação do Graciliano Ramos com a imagem do filme de São Bernardo, porque ele é um livro, cara, muito denso, que ele traz para nós no livro, né? São Bernardo é o nome de uma fazenda no interior de Alagoas. O Paulo Honório vai ser o típico coronel, que é um cara que sobe na vida a um custo muito alto, porque ele é o cara, ele nasce no mundo, e aí vem aquela ideia de realismo bruto, né? A ideia dele de mundo é de que existem aqueles que batem e aqueles que apanham. Se eu nasci apanhando, eu luto para ser o que bate.
Então é um cara que nasceu pobre, miserável, mas que vai por meios não muito, né, corretos, para dizer o mínimo assim, subir na vida, se tornar um grande fazendeiro e ter bastante sucesso financeiro, procurar um casamento com uma professora chamada Madalena, ter uma experiência bastante peculiar com essa esposa e perdê-la, né, por sua culpa, né, porque ele leva a esposa a se matar pelo seu ciúme, pelo seu sentimento de posse e pela sua dureza. E ao fazer uma reflexão sobre tudo isso, ele solta essa frase aqui: a culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Como eu dizia, não é que se trate exatamente de um determinismo, tá? Mas mostra como que a ação da vida cruel, da vida dura, da vida seca, ela pode embrutecer, sabe? Né? Não é que isso vai acontecer sempre e seja irreversível, mas ela vai mostrando o quanto que isso pode ser pesado, pode ser difícil, pode ser doloroso e desumanizador. Isso é um ponto interessante na obra do Graciliano Ramos, que é o principal nome que a gente tem aqui. Beleza? Bom, aqui estão os autores, eu separei os principais para vocês, tá? Alguns deles nunca foram citados na prova, mas é sempre importante lembrar, como eu já falei mais de uma vez, daquela trinca autor, período, obra. É sempre importante lembrar disso, mesmo, tá? Então vamos na sequência aqui, começando por Dona Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, ela tem uma importância muito grande na história da literatura brasileira, porque ela é a primeira mulher, digamos assim, romancista. E a gente fala muito da Clarice Lispector, claro, né, com mérito, só que a Clarice veio depois. A Raquel, em 1930, ela publica esse livro aqui, que todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar. Esse livro é publicado em 1930 e a Raquel tinha apenas 20 anos. Então você imagina, uma mulher, uma professorinha do interior do Ceará, publicando um livro sobre a seca, com teor crítico, social, ali sobre a abordagem social, com apenas 20 anos de idade. Na época, até pessoas chegaram a falar que não era uma mulher, era um homem com pseudônimo de mulher, porque o livro não era um livro cor-de-rosa, como eles chamavam assim, tá? Mas a Raquel é uma grande quebradora de padrões, assim, né? Até porque a gente vai ver que a Raquel de Queiroz, ela também foi a primeira mulher que entrou na Academia Brasileira de Letras. Certo? É a primeira mulher que entrou na Academia Brasileira de Letras, quebrando uma tradição também. Importa destacar, no entanto, que apesar da Raquel de Queiroz ser inovadora, da sua obra trazer o Nordeste, né, quando a gente fala do 15, né, a gente não pode esquecer que o assunto do livro é a seca de 1915 no Ceará. Tá? Seca da qual ela fugiu com a própria família. Tudo bem? Então deixemos esse destaque aqui para vocês. A história do livro 15 é a história da seca que atingiu o Ceará no ano de 1915. Tá? E ela tinha apenas 5 anos de idade quando presenciou isso, teve que fugir com a própria família. A Raquel de Queiroz, apesar, como eu dizia, né, de ser uma mulher inovadora, que foi questionadora, Partido Comunista, crítica, sempre traz mulheres, personagens femininas fortes na sua obra, a Raquel de Queiroz é uma escritora um tanto quanto conservadora, ou se torna um tanto quanto conservadora, que inclusive apoiou o regime militar. Então a gente tem algumas polêmicas aí envolvendo a Dona Raquel. Ela morreu em 2003, ela viveu 93 anos, ela viveu pra caramba. É uma grande cronista, uma grande escritora de crônicas. Trouxe ali, além do 15, que é a sua obra lá, né, mais famosa, sua primeira e mais famosa, ela tem um livro chamado Memorial de Maria Moura, que vale muito a pena, um livro mais fim de carreira, assim, e mais uma vez traz essa figura da mulher forte, ok? Em termos de prova, curiosamente, ela aparece muito pouco, isso é muito curioso, beleza? Mas vale a pena a menção a ela. Bom, um cara que já aparece bastante, mas bastante mesmo, né, que a UNB em especial gosta muito, é o José Lins do Rego. Bom, o José Lins do Rego é um cara que ficou conhecido pelo chamado ciclo da cana-de-açúcar, tá? O que é esse ciclo da cana-de-açúcar aí? O que ele chamou de ciclo da cana-de-açúcar, que serão seus romances, uma sequência de romances, é, no fim das contas, a decadência dos engenhos, tá? Isso aqui é a decadência dos engenhos. Os engenhos são uma estrutura que remete ao Brasil colonial. E eles vão ser substituídos pelas máquinas, ou seja, o processo de industrialização. No caso do José Lins, ele focalizou isso, e a gente vai ver até um item, a prova fala sobre isso com vocês,
E focalizou e falou com muita propriedade. Por quê? Porque o José Lins, ele ficou órfão. Autobiografia, né? Ele ficou órfão e ele vai ser criado pelo avô, que era um grande senhor de engenho. Ele é neto de um grande senhor de engenho e ele presenciou, né, ali em loco, esse processo de decadência dos engenhos, né, da figura do avô, que era poderosíssima, né, um coronel e tudo, e que vai perder poder com essa chegada das máquinas, com essa chegada da industrialização. Ele presenciou tudo isso e isso está retratado na sua obra mais famosa, O Menino de Engenho. Quem é o Menino de Engenho? É o próprio José Lins do Rego. A história do Menino de Engenho é a história de um menino que fica órfão, tá, e vai ser criado com um avô que era o maior senhor de engenho da região. Então ali ele brinca, ali ele se diverte, ali ele ouve histórias. Isso é muito interessante, porque o livro, ao mesmo tempo que focaliza a questão do engenho, enfim, é um livro sobre a infância, é um livro sobre um menino criado numa fazenda enorme, em que ele vai tomar banho de rio, em que ele ouve as histórias da velha Totonha, e tem uma admiração muito grande pela figura do avô, sabe? E tem ali toda uma questão de folclore, de lendas, tem as figuras dos cangaceiros que por ali passam, ou seja, tudo isso está dentro dessa obra, que abre o chamado ciclo da cana-de-açúcar. E na sequência do Menino de Engenho vem uma série de obras, né? Depois o Doidinho, depois o Banguê, né? Mostrando como esse menino vai para a escola, como que ele cresce, como que ele herda o engenho, tá, do avô, como que ele também acaba indo, né, ladeira abaixo. Né? Temos a história do moleque Ricardo, que é um companheiro desse menino que tem que tentar a vida com a decadência, tem que tentar a vida fora após a decadência do engenho. E temos o Usina, que é a transformação do engenho, né, em usina, vamos falar assim, né? Então isso aí fechou o que ele chamava de ciclo da cana-de-açúcar, até ele retomar isso num livro chamado Fogo Morto, tá? O Fogo Morto, para muitos, é a obra-prima dele. Por quê? Porque aquilo que ele fazia em vários livros, ele vai fazer num livro só. Tá? Ele traz um novo engenho, né? Você tinha o engenho Santa Rosa anteriormente, agora você tem o engenho Santa Fé. E o coronel, a figura do coronel, a figura da crença, da tradição, dos valores, tudo isso aqui acaba ganhando muita força. Beleza? Importa ressaltar que em todos eles há uma preocupação em maior ou menor grau, em alguns mais e outros menos, com a linguagem do Nordeste. Tá? Com essa linguagem, com os termos, com os regionalismos, que é uma herança do modernismo, né? A língua como ela é falada, tudo bem? A língua brasileira, como eles mesmos falavam. Isso tudo acaba tendo uma relevância grande, ok? Então massa. Só para pegar um item aqui do José Lins do Rego, tá? Que sintetiza a obra dele aí. Olha o que a prova falou lá. Ó. O José Lins do Rego focalizou os problemas nordestinos e retratou a vida e a decadência dos engenhos de açúcar, misturando ficção e realidade, memória e imaginação e elementos de sua própria biografia. Tá? Isso aqui tá corretíssimo. Tá corretíssimo. Por que isso, cara? Porque a obra do José Lins do Rego, ela é exatamente isso. Decadência dos engenhos, própria biografia. Ele presenciou tudo isso, ele vivenciou tudo isso, e toda vez que a UNB o cobra, ela vai mencionar essas questões, tá? Lembrando também, para não deixar passar em branco, o quanto que, voltando aqui, né? A gente tem aqui uma importância grande da cultura popular. Sobretudo pela oralidade. O que é a oralidade, Frajola? Esse negócio de você contar história, de você reproduzir lendas, causos, isso também tem muito a ver com a história do Brasil. Massa? Agora, cara, depois desses dois, a gente chega naquele que é o mais relevante, o mais importante, o mais diferenciado de todos eles, o senhor Graciliano Ramos. Todos vocês devem se lembrar do Vidas Secas. O Vidas Secas é um livro diferenciado, mas é uma grande obra do Graciliano Ramos, num hall de muitas outras grandes obras. Tá? Então, quem é o Graciliano Ramos? O Graciliano Ramos é um escritor diferenciado, mesmo. Tá? Ele é o maior romancista, talvez do século XX, é um cara ali que está junto com o Machado, um cara que, para os próprios amigos, companheiros de geração, é um cara diferenciado, ou seja, né, um cara que, né, como se estivesse acima deles, então já há esse reconhecimento. Um escritor muito duro, um escritor muito
sério, muito seco, muito incomodante. Vindo de Alagoas, esqueci de falar, o José Lins é lá da Paraíba, de Pernambuco. O Graciliano vem de Alagoas, não teve uma educação formal, foi autodidata, mas vai ser um cara que estudou muito, se tornando até tradutor de escritores como Albert Camus. Cara que se envolveu com política, era muito politizado, ok? Foi preso, foi muito engajado, viajou, né, pela União Soviética, enfim. Mas, apesar desse posicionamento político muito definido, desse engajamento político muito exagerado, podemos falar assim, a gente vai ver que a obra dele não é uma obra panfletária. Não, de jeito nenhum. A obra do Graciliano Ramos é uma obra muito crítica, uma obra muito ampla, uma obra sobre o Brasil, sobre os problemas sociais, sobre o meio e o como ele pode ser cruel com o homem, mas uma obra também sobre o fazer literário, uma obra sobre a escrita, sobre sobre a possibilidade, né, de como falar com o mínimo de palavras, certo? Essa frase dele que aqui está, uma frase que costuma vir na orelha dos livros dele aí que você compra. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso, a palavra foi feita para dizer. Então, eu dizia, ele é um cara muito direto, muito reto, muito grosso, tá? E a sua escrita é uma escrita muito diferenciada, mesmo. Tá? Foi prefeito de Palmeira dos Índios, né? Teve muitos envolvimentos ali com política, teve 2 casamentos, vários filhos, e morreu em decorrência desse rapazinho que está na mão dele aí, do cigarro. Tá? A gente vai ver aí que ele e outros escritores serão vítimas, né? Fumavam muito, né? Fumava-se muito nesse período. Ok? Mas vamos lá, para ele a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. Então vamos lá, o seguinte. Bom, como eu falei, o Graciliano é o melhor romancista moderno, ok? E a sua obra vai ser marcada por esse conflito aqui. E quando eu falo de conflito, não tem determinismo, tá? Eu vou colocar isso de novo para que vocês não se atrapalhem. Então, sem determinismo, não determinismo. Porque o Graciliano Ramos ele não é fatalista. Quando a gente fala de ser determinista, a gente está falando de ser fatalista, né? Ou seja, não tem jeito, o homem vai ser produto do meio, não tem nada que ele pode fazer. Aqui a palavra-chave pra gente é a palavra conflito, ok? O homem está em conflito com o meio é hostil ao homem, mas isso não quer dizer que ele o condicione e isso seja irreversível, tá? Pode ser, pode. É uma lei universal? Não, não é uma lei universal. E aí, diante dessas questões, a gente vai ver que, infelizmente, o meio acaba se colocando, tá? Se sobrepondo, essa palavra que eu estava procurando aqui. E isso passa, muitas vezes, para a obra dele, né, uma noção, uma certa sensação de pessimismo. Primeiro, porque a morte está sempre recorrente. Então eu tenho morte no Vidas Secas, eu tenho morte no São Bernardo, tenho morte no Angústia, eu tenho morte no Caetés. Quando não é assassinato, é suicídio. Então eu tenho isso muito recorrente. E parece que esse movimento aí da obra vai para uma direção de desumanização, algo semelhante ao mergulho psicológico que se via em obras como a do Dostoiévski, por exemplo. Ok? Mas essa presença recorrente da morte é uma tônica da sua obra, mas isso não é simplesmente aquele fatalismo barato, não. Ok? Ele vai mostrando pra gente como que a vida acaba se estruturando numa espécie de luta pela sobrevivência. E aí vem o aprendizado dele próprio, Graciliano, que ele fala até num livro autobiográfico chamado Infância, de que a vida é como se fosse uma lei da selva mesmo, né? Você mata pra não morrer, você bate pra não baterem em você, ou você apanha porque podem bater, ele fala isso, né, sobre a sua infância. Olha, me batiam não porque eu tinha feito algo, tinha cometido algum erro. Não, me batiam porque podiam me bater. Então essa noção de força, do mais forte, de se sobrepor, é muito recorrente na obra dele, mesmo, tá? Só que como ele não fica no superficial, a gente tem sim um aprofundamento psicológico dos personagens. Ele não tem personagens tipos, naquele sentido comuns, né? De média do que seria o tipo social. Mesmo Fabiano, mesmo Baleia no Vidas Secas são personagens muito complexos. O Paulo Honório no São Bernardo nem se fala. Nem se fala. Madalena também nem se fala. Tá? Então há esse aprofundamento sim. E muito desse aprofundamento vem pelo fato, isso aqui é questão de prova, tá? Dos seus narradores serem sempre em primeira pessoa.
exceto Vidas Secas, tá? Vidas Secas vai ser o único aí que vai ter um narrador em terceira pessoa. E por que isso, professor? Porque ninguém na obra tem habilidade para contar a própria história. Vocês devem se lembrar que os personagens do Vidas Secas sequer falam, tá? Eles não falam direito, eles não se manifestam, eles têm essa dificuldade para falar, ok? Então é importante destacar isso para vocês. E uma última característica, eu vou mudar até a cor do marcador aqui para deixar um destaque para vocês, é essa, tá? O Graciliano Ramos é conhecido, voltando àquela citação dele lá do outro slide, por um imenso poder de concisão. A linguagem dele é sempre lembrada por ser uma linguagem enxuta, concisa, seca, direta, sintética. Essa é a palavra. É o poder de síntese do Graciliano Ramos. Tá? Então ele enxuga, quando ele fala ali do escrever, comparando as lavadeiras, lavando roupa, batendo, secando na pedra na beira do rio, ele fala que escrever tem que ser assim, você vai tirando, enxugando, batendo, até deixar somente o essencial. O próprio Vidas Secas, a gente lembra que fala sobre ele, né? Que ele não é apenas um livro sobre a seca, ele é um livro seco, ele é um livro direto. Porque a seca ali também assume a dimensão da palavra, né? A dimensão da linguagem. Ok? Então é isso que vocês têm no geral aqui do senhor Graciliano Ramos. Pois bem, eu peguei um item aqui da UNB que fala sobre Vidas Secas, a gente já vai para as obras com mais calma, mas aqui, né, é o tipo de item que é meio padrão sobre o Graciliano Ramos, já que a obra que mais cai é o Vidas Secas mesmo. Graciliano Ramos em Vidas Secas retrata, os problemas sociais que envolvem o Nordeste brasileiro, denunciando problemas relativos à seca, à migração e à exploração do trabalho, salientando a questão da sujeição do indivíduo ao espaço natural e social em que se encontra. Então, mais uma vez, correto. Definiu o Graciliano para nós, tá? Porque um próprio livro Vidas Secas não é um livro só sobre a seca, tá? Não é um livro só sobre pessoas vagando no Nordeste para fugir da seca, você tem muito mais coisa lá. Você tem muito mais coisa que é pensada ali. A exploração do trabalhador, tá? Tudo bem. A questão do meio, né? Então, problemas sociais relativos à seca, migração, ou seja, ir para uma nova terra, exploração do trabalho. O Fabiano, né, com seu patrão, está muito claro lá na obra dele. Tá? E aqui a sujeição do indivíduo aos espaços natural e social. Então, o meio se sobrepondo ao homem. Tá? Isso é forte lá no Vidas Secas e no Graciliano Ramos. Tá? O meio maior do que o homem. Não é que o meio sempre condiciona o homem, mas quando isso acontece é de uma maneira bastante dura, de uma maneira bastante cruel. Ok? A culpa da vida agreste que me deu uma alma agreste. Isso Paulo Honório já estava falando pra gente lá no São Bernardo. Massa? Bom, aqui algumas das suas obras, né? Eu coloquei mais ou menos na ordem aqui. Primeiro Caetés, depois São Bernardo, depois Angústia, depois Vidas Secas, que é o livro que merece maior destaque para nós em termos de prova. A UNB passou muito tempo cobrando o São Bernardo no Passos, mas no vestibular mesmo não apareceu. E aí eu tenho o Infância, o Insônia e o Memórias do Cárcere. Esses dois aqui são os autobiográficos. E o título é meio autoexplicativo, né? Porque eu tenho Infância, que é a experiência da infância dele, que é muito importante destacar, né? Não tem a ver com o que saudades que tenho da Aurora da minha vida, não tem a ver com isso. A minha infância é dura, vou dizer para vocês, de pais duros, grosseiros, tá? De humilhação, de perseguição, de um momento, né, que ele fica cego, ele perde a visão parcialmente por um tempo, e é tratado como um animal, e que ouve a mãe desejando que ele não tivesse nascido, um tantão de coisa, assim, né? Apanhando do pai por apanhar. E temos o mais pesado, que é a Memórias do Cárcere. O que você vai encontrar no Memórias do Cárcere? A experiência dele na prisão, porque ele foi preso, né, injustamente, óbvio, perseguição, enfim. E essa prisão dele, essa experiência na prisão, ela serve para abrir ali, digamos assim, o cenário acerca do que seria o Estado Novo, né, o terror, né, os horrores do Estado Novo. Beleza? Então lembra que esses dois livros são autobiográficos. E aí nós chegamos ao Vidas Secas, né? O Vidas Secas é um livro que a maioria de vocês conhece, né?
É um livro que dispensa maiores apresentações quanto à sua relevância. É um livro de 1938, não só para vocês se orientarem aí também. E é interessante porque vamos abrir aqui umas considerações sobre o Vidas Secas, né, para poder deixar isso mais claro para vocês. Porque o Vidas Secas, ele é um livro cujo título, né, já remete ou já lembra uma espécie de paradoxo. Por que lembra uma espécie de paradoxo, Frajola, né? Porque vida e seca não se combinam, né? Eu estou falando de uma vida, né, sem vida. Porque o que é uma vida seca? É uma vida sem água? É uma vida sem comida? É uma vida sem esperança? É uma vida sem perspectiva? É uma vida sem vida, certo? É um paradoxo. Tudo bem? Outra coisa que convém destacar do livro é o fato de que o Vidas Secas, ele é um romance paradão, né? Porque ele é um grande painel, tá? Eu vou chamá-lo aqui de uma narrativa, né? Ele é uma história, uma narrativa em painel. Como assim um painel, professor, né? Eu tenho, no fim das contas, quadros sobre a família, né, e a seca. Tudo bem? Mais especificamente, eu vou ter nesse livro aqui 13 quadros, né, que são 13 capítulos. Então, essa construção em forma de painel, como se cada capítulo fosse um quadro, fez com que o Vidas Secas fosse chamado por alguns de romance desmontável. Certo? O que é um romance desmontável? É o fato de que ele tem os capítulos... Eu vou colocar entre uma aspa simples aqui, né, que são os capítulos independentes. São os capítulos independentes, certo? Fiz besteira aqui. Como assim independentes? A gente vai ver que um capítulo, como cada capítulo é uma espécie de quadro, tá? A gente vai ver que é como se cada capítulo fosse um conto. Você não precisa exatamente ler os capítulos na ordem, eles possuem uma certa autonomia, tá? E essa ideia de autonomia aí, essa falta de contato, né, é justamente para sugerir, né, sem contato, ou sem o contato que seria o contato devido, para sugerir justamente a ausência de contato da família. Ou seja, como eu estou falando de uma obra em que eu tenho uma família fugindo da seca, eu tenho um pai, uma mãe, né, o Fabiano sem a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e a baleia. Cada um deles vai ter um capítulo com seu nome, isso é fato. Tá? Mas a gente vai ver que o contato entre eles, né, a união entre eles ali, a harmonia entre eles, né, a ligação entre eles não é como deveria ser. Eles mal interagem, eles mal conversam, eles são embrutecidos, falta a eles isso. Então o fato de você ter capítulos lado a lado, mas que um não está exatamente ligado ao outro, acaba sendo uma maneira estética, né, de ilustrar a falta de contato entre eles na própria vida. Isso é importante destacar, demais da conta. Beleza? Bom, a gente tem uma outra coisa que precisa ser destacada sobre o livro, assim, né, para análise, para além da história, que é o certo caráter cíclico, né? Caráter cíclico da obra. Ou seja, o início e o fim, de alguma maneira, são os mesmos. Por que isso? Porque o livro começa com eles fugindo da seca, no meio já. Estão no meio do sertão fugindo da seca e termina com eles fugindo da seca também. Tá? A diferença é que a gente tem nesse fim aqui, né? Nesse fim aqui, a gente tem uma possibilidade de mudança. Ok? Que eu vou deixar em forma de interrogação. Por que, cara, isso? Porque termina com eles indo para a cidade. Tá? Termina com eles indo para a cidade. Eles estão andando em círculos. Tá? Andando em círculos. O que lembra esse caráter cíclico aqui da obra, lembra, para ficar referência para vocês, o mito de Sísifo. Ok? Que é essa ideia de circularidade.
Sísifo é aquele personagem mitológico que foi condenado a rodar uma pedra, rolar uma pedra até o alto de uma montanha. Chegava no alto dessa montanha, ele tinha que descer, né? A pedra rolava e ele descia e tinha que fazer tudo de novo, isso por toda a eternidade, tá? Então, o trabalho de Sísifo aqui, né? Essa circularidade, essa recorrência aí, beleza? Tudo isso está na obra, sem a gente falar. Outra coisa, a gente tem aqui o auge da secura da linguagem do Graciliano Ramos, tá? Então eu tenho aqui a questão da linguagem, que eu posso falar assim, a linguagem seca, né? Como ilustração da secura da vida. Tudo bem? Da falta do essencial. Inclusive, é muito importante que vocês se lembrem que o Vidas Secas é um livro que tem um caráter metalinguístico muito forte, tá? Então, a gente tem no livro uma busca recorrente dos personagens pela linguagem. É um livro sobre a seca, é um livro sobre exploração do trabalho, é um livro em que eu tenho, né, a família, né, o Fabiano, assim a Vitória, os meninos e a baleia, que são os nossos personagens aqui da nossa família. Eles são personagens que, apesar de tudo, ainda têm a capacidade de sonhar. O sonho vai ter um papel relevante aqui para os personagens, tá? Isso serve para ilustrar que ainda há resquícios de humanização ou resquícios de humanidade neles, né? Okay? Inclusive na baleia, que é personificada. Tá? É importante destacar isso. Ok? A opressão aqui, a opressão social, ela vem tanto da figura do patrão, tá? Quanto da figura do soldado amarelo. Que é, ambos exploram o Fabiano, tá? Se aproveitam do poder deles, né, para subjugar o Fabiano e explorá-lo. É importante destacar isso. Além disso, eu tenho a questão, né, como eu falava para vocês, da busca pela linguagem, né? Que eu vou chamar aqui de busca pela palavra. O que é essa ideia de busca pela palavra, professor, né? Por que a palavra, por que o caráter metalinguístico é tão presente ali na obra? Porque a gente vai ver que os personagens estão o tempo todo fazendo algo que gira em torno do falar, do saber se expressar, do saber colocar para fora, do saber o significado das coisas, do saber o significado das palavras. É o menino mais velho sonhando com a palavra inferno, certo? É o Fabiano que não sabe se expressar e por isso tem o seu patrão subjugando. Eles indo na festa da igreja, da quermesse, vendo as pessoas falando e pensando, caramba, as pessoas falam, as pessoas podem falar. Então por que há essa busca pela palavra? Porque há essa ideia de que por meio da palavra, por meio da linguagem, eles, né, de que atingindo a linguagem a gente tem a superação da seca, tá? Então a gente pode falar assim que alcançar a linguagem, no sentido assim da possibilidade de se expressar, alcançar a linguagem é superar, né, a seca. Mas não a seca somente como o fenômeno ali, né? O fenômeno, né, climático. A gente está falando da secura da vida, a dureza da vida, certo? Então são algumas coisas que a prova coloca para vocês e que sempre a gente precisa lembrar, porque eu tenho um narrador em terceira pessoa, né? Fato. Sempre preciso me lembrar disso, porque no Vidas Secas não tem ninguém que tenha a habilidade de contar essa própria história. E toda vez que a gente fala do narrador em terceira pessoa também, lembra que no Vidas Secas há o uso do chamado discurso indireto livre, tá? Que é quando a voz do personagem, a voz do narrador e a voz do personagem se misturam, tá? Então grave isso aí, por favor. Então ficam essas considerações aqui de antemão para você ter em relação a Vidas Secas, beleza? Bom, vamos voltar então, vamos voltar. Terminando, cara, dois autores muito importantes, mas que infelizmente acabam aparecendo muito pouco em prova, ou quase nunca aparece. Eu tenho o Jorge Amado, primeiramente, né? Sensacional, famosíssimo, muito popular. E quando nós falamos de Jorge Amado, inevitavelmente nós lembramos de Bahia. A Bahia de todos os santos, a Bahia de todas as crenças, a Bahia de todos os ritmos, a Bahia de todos os personagens, né? A gente vai ver que o Jorge Amado ele vai ser um mestre, puxando uma outra setinha aqui, em
dar voz aos marginalizados. Os pescadores, as prostitutas, os jogadores, os malandros, os meninos de rua, todos eles aparecerão aqui. Jorge Amado era um cara que era muito comunista, né? Mesmo, foi preso umas 7 vezes, muito engajado, mas também muito panfletário, infelizmente, ali no seu começo de carreira, tá? Fez muito sucesso, é um dos caras mais traduzidos do Brasil até hoje lá fora. Cara muito celebrado, cara muito querido, né, digamos assim. E um cara que já foi adaptado para o cinema, para a televisão, assim, inúmeras vezes, tá? Suas obras principais para nós aí, né? Capitães da Areia, que já virou filme, inclusive. Quando eu tenho ali a figura dos meninos de rua, né? Os Capitães da Areia, o Pedro Bala e companhia. E essa simpatia dele por esses marginalizados. O Terras do Sem Fim, que é para muitos a obra-prima dele, que fala sobre a questão do cacau, as fazendas do cacau. O Gabriela Cravo e Canela, que vocês devem conhecer por conta da novela, da música, também virou filme, né? Virou acho que novela 2 vezes. E no Gabriela você tem uma outra coisa que convém destacar da obra do Jorge Amado, que está muito forte na obra dele, que é a crítica ao moralismo. A obra do Jorge Amado ela sempre foi muito crítica a esse falso moralismo que a gente vê recorrente na sociedade brasileira. Tá? Então você vai ver que é muito comum na obra dele você ter a figura das beatas, da mulher ali, né, que é muito religiosa, que vigia a vida alheia, que critica comportamentos. Ao mesmo tempo você vai ter na obra dele muito recorrente a figura das prostitutas, não raro entrando em conflito as duas, e ele vai, né, exercer, que vai fazer todo um processo de desmascaramento dessa galera aí, tá? Isso é muito forte na obra dele, beleza? Vale a pena dar uma conferida. E por fim a gente vai pro Sul, com o senhor Érico Veríssimo, pai do Luiz Fernando Veríssimo, um grande escritor, grande escritor, tá? Também muito popular, mas que para nós aqui não aparece, curiosamente. Nas provas lá do Sul, enfim, despenca, né? Porque é o grande nome da literatura do Sul. Ele escreveu também muitas obras, tá? Ele foi um cara que... O que é interessante perceber desses autores é que eles vêm muitas vezes de uma tradição, né? O Jorge Amado era filho de fazendeiros e se nega a dar continuidade, digamos assim, ao legado da família. O Érico Veríssimo a mesma coisa. E o Érico vai falar sobre a vida na cidade, no Caminhos Cruzados, uma obra cobrada em vestibulares como os de São Paulo. Mas o grande lance do Érico Veríssimo é o que vocês vão encontrar no Tempo e o Vento, tá? O Tempo e o Vento, ele é considerado aí o maior romance histórico do Brasil, tá? E o que é um romance histórico? O Érico Veríssimo ele vai fazer uma mistura entre ficção e realidade. Ele vai pegar no Tempo e o Vento, que é uma trilogia de mais de 2.000 páginas, e vai contar a história do Rio Grande do Sul, consequentemente do próprio Brasil, por 200 anos. Tá? Só que ele mistura ficção e realidade, ou seja, ele cria uma família e ele mistura esses personagens fictícios com personagens reais de tal modo que a galera que lê acha que realmente aquilo que ele está contando aconteceu. Não à toa, ainda hoje o pessoal vai lá para as bandas do Rio Grande do Sul pesquisar e ir atrás dos resquícios da família Terra Cambará. Isso é muito doido, né? Isso é uma capacidade ímpar que ele tem aí de conseguir misturar ficção e realidade. Vale muito a pena. E ele deixou personagens memoráveis para nós, como a Ana Terra, como o Capitão Rodrigo. Ele escreveu um outro romance bem legal, mais ou menos nessa mesma pegada, mas misturando com o fantástico, que é o Incidente Antares, em que os mortos, né, insepultos acabam se levantando. Eu tenho o cotidiano da vida em Porto Alegre, né, a luta pela ascensão social, sem ferir princípios morais. Isso tá lá na obra dele, né, no Clarissa, que é um nome que ficou muito popularizado por causa da obra do Érico Veríssimo, certo? No próprio Caminhos Cruzados também, beleza? Era um grande nome da literatura, professor de literatura, inclusive em universidades lá de fora do Brasil também, certo? Bom, com isso a gente fecha o romance de 30, tá? E vai passar para poesia de 30, ok? Com calma, vamos juntos, para entender mais ou menos aí como é que se dá o outro, né, a outra face, o outro lado da geração de 30 do modernismo brasileiro.
que a poesia vai ter de diferente e quais serão as particularidades dos poetas lá. Isso a gente já vai ver em breve, tá bom? Um abraço para todos e até breve.